Então, nós estamos no mês, na nossa leitura, né, semanal, e hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro do A.W. Tozer, O Propósito do Homem. Então, para quem quiser comprar, tá? É esse aqui. Ele tem no Shopping do Povo, online, para vender, tá? Eu não lembro quanto é que tá, gente, porque já faz um tempinho que eu comprei esse livro, tá bom? E explicando mais uma vez, eu não estou conseguindo gravar direto para o YouTube. Então eu estou tendo que gravar aqui pelo Face, no nosso grupo de mulheres virtuosas, e depois eu baixo para lá, tá? Então todo dia, 1 hora, pelo horário de Brasília, eu estou aqui. E hoje nós vamos ler Os que Buscam a Verdade, tá bom? Então, vou iniciar agora. Então, se você conhece alguém que esteja acamado, que não esteja doente, que não possa estar levantando, mas que você sabe que está precisando ouvir, né, uma palavra como essa, maravilhosa, compartilha com ele o vídeo, tá bom? É bom assim, ó, por exemplo, você está na sua hora de almoço, está sozinho, né, em casa, está lavando uma louça, limpando a cozinha. Então coloca lá e vai escutando, né? Porque daí a gente vai aprendendo o que o Espírito Santo tem para dizer para cada um de nós, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 6, Os que buscam a verdade. Existe um grupo de indivíduos neste mundo de miscigenações que afirmam ser os que buscam a verdade. Somos os que buscam a verdade, dizem com soberba, como se isso os definisse como perfeitos adoradores, independentemente da fé ou da verdade que estejam buscando. Algumas igrejas, de fato, aceitam essa ideia e convidam as pessoas: venham à nossa igreja, vocês não precisam acreditar em nada, apenas ser alguém que busca a verdade. Parece até que eles têm a mente aberta só por aceitar qualquer um ou qualquer coisa. Contudo, nesse caso, a verdade não é absoluta, e sim o que pensamos sobre ela em determinado momento ou que decidimos que seja verdade. Para quem não está acompanhando desde o primeiro capítulo, esse livro do A.W. Tozer, ele fala que o propósito da criação do homem, o homem foi criado para quê? Então, o homem foi criado para adorar e glorificar a Deus. E durante todos os capítulos, a W. Tozer vai ensinando como é que nós temos que fazer essa adoração para Deus. Porque ele diz que não é qualquer adoração que Deus aceita. Então tem que ser uma adoração que ele aceite, né? E aí é bem interessante, todos os dias, cada capítulo, né, no caso, porque eu estou lendo um capítulo por dia, ele vai dizendo como que você faz para essa adoração, para, né, ser aceita por Deus. E assim, é muito interessante, gente. Então ele fala sobre a questão das placas de igreja, sobre o louvor, né? Que a gente tem que agradar a Deus não pela quantidade de estudos que a gente tenha ou o jeito, né, mais desenvolto de falar. Nossa, ele é muito bonito o capítulo do. Esse livro é muito bonito. Eu estou aprendendo muito com ele. Então, se você quer conhecer o livro por inteiro, né? Os capítulos estão lá no canal do YouTube, então basta você entrar lá e acessar, ou compra o livro e lê. É muito bom o livro, tá bom? Então vamos continuar. Superficialmente, esses que buscam a verdade parecem ter uma fé genuína, ou pelo menos estão na direção certa. No entanto, nesses dias de relativismo que vivemos, a verdade pode ser várias coisas para muitas pessoas. O que é verdade para alguém não precisa necessariamente ser para outro, e o que era verdade ontem pode não ser mais hoje. A única coisa
que estes que buscam a verdade conseguem é impedir as pessoas de buscarem a verdade absoluta, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também há aqueles que dizem que a verdade pode ser encontrada em todas as religiões. Isso é o mesmo que dizer que existe certa quantidade de água em todos os venenos e por isso não há problema em bebê-los. Mas não é a água que mata, e sim o veneno. Quanto mais desconhecido o veneno, mais perigoso ele é. Quanto mais puro ele for, mais estrago causará. E o inimigo da alma do homem sabe disso muito bem. Se estudarmos as religiões do mundo, encontraremos muitas verdades nelas contidas. No entanto, uma meia-verdade é mais perigosa do que uma armadilha. Quando sei que algo é uma grande mentira, posso afastar-me dele. De volta ao jardim do Éden, é isto que vemos. O que a serpente disse a Eva não era totalmente mentira. Ela simplesmente falou-lhe uma meia-verdade, expondo à mulher o que precisava para enganá-la e fazê-la acreditar naquilo. De fato, o que a serpente não contou a Eva criou todos os problemas após a queda no jardim. Temos como dizer alguma coisa a uma pessoa e não necessariamente mentir para ela, mas apenas falar-lhe algo que a impedirá de ver a verdade. Posso ir a um zoológico e olhar para um tigre. Ali está ele diante de mim, lambendo-se como um gato grande. Talvez ele esteja de bom humor. Então digo a mim mesmo que ele não é tão perigoso assim. Todas as suas garras, como suas presas, podem ter sido arrancadas. Ora, ele é apenas um gato grande. Só que a meia-verdade não muda a natureza do tigre. Por natureza, ele é a mais eficiente máquina de matar que Deus criou sobre a face da terra. Sua docilidade é apenas uma meia-verdade. Então, se me aproximar do tigre, levando em conta apenas essa meia-verdade, correrei um sério risco de morrer. O que não conhecemos é o que nos causa mais dano. Gente, deixa eu ajeitar esta câmera, porque não sei, tá aparecendo um trem aqui pra mim, eu não sei se tá aparecendo pra vocês. Espera aí. Então, como eu disse pra vocês, né? Eu tô aprendendo ainda a mexer aqui. Mas vamos lá. Acho que desapareceu a mensagem. Continuando, então, a nossa leitura. Aqueles que se exaltam, dizendo ser aqueles que buscam a verdade, estão colocando a si e os outros em uma situação de perigo maior do que se eu enfrentasse o tigre com uma caneta. Tal animal só pode ferir meu corpo, enquanto que as meias-verdades religiosas podem definitivamente me levar às trevas espirituais eternas e à derradeira condenação. Todas as falsas religiões estão fundamentadas em sua verdade. Elas começam contendo alguma verdade, porém, pouco tempo depois, desviam-se dela de modo sutil e malicioso, às vezes sem intenção de fazer isso. Eva não tinha intenção de desobedecer a Deus, nem se desviou da verdade absoluta porque quis. O desejo do homem é adorar o Criador, mas ele quer fazer isso levando em conta o que entende como sendo a verdade. Caim, os samaritanos, bem como homens e mulheres ao longo dos anos, agiram da mesma forma, mas Deus rejeitou esse comportamento. Portanto, há uma necessidade dentro do coração do ser humano que o leva a adorar, mas o Senhor não é tolerante a ponto de aceitar qualquer tipo de adoração. A dura realidade é que o homem, por se deixar enganar, é
totalmente rejeitado pelo Altíssimo. Tenho pilhas de poesia religiosa e li a maior parte delas. Aqueles que não tiveram um encontro com Deus e a experiência do novo nascimento ainda têm aquele impulso primitivo de adorar qualquer coisa. Alguns, por exemplo, matam uma galinha, colocam uma pena na cabeça e começam a dançar ao redor do fogo, invocando o espírito. Outros, no entanto, escrevem poesia. Edwin Markham foi um poeta americano que escreveu no máximo 2 ou 3 coisas boas. Ele escreveu Lincoln e O Homem com a Enxada, que consistem em boa poesia. No entanto, eu o citei porque ele é um bom exemplo de como funciona a mente humana. O mundo está cheio de cestos de poesias como esta que eu lerei a seguir, que só servem para serem jogadas no lixo. O tipo de poesia e religião que não falam de proteção, de Deus, do sumo sacerdote, do sangue, do altar, mas só retratam borboletas esvoaçantes, giram em torno da falta de conhecimento do homem, que não sabe para onde está indo e só falam da mesma coisa. Então vamos à poesia. Fiz uma peregrinação para ter um encontro com Deus. Eu ouvi sua voz nas tumbas sagradas. Busquei as pegadas dos seus passos imortais, na poeira dos seus altares quebrados, mas acabei voltando com o coração vazio. Mas no caminho para casa, eu vi uma grande luz e ouvi a voz de Deus soando de uma cotovia que chocava. Pude ver seu resplendor no desabrochar de uma rosa. Recebi sua bênção que fluiu de um largo poço. Contemplei sua beleza no rosto dos apaixonados e vi sua mão brilhante do sol acenando para mim. Markham foi um bom poeta em muitos sentidos, mas seu conhecimento de ornitologia não era muito preciso. Em primeiro lugar, as cotovias não cantam enquanto chocam. Em segundo, ele diz que ouviu a voz de Deus como se fosse um pássaro cantando. E depois disso, pude ver seu esplendor no desabrochar de uma rosa e recebi sua bênção que flui de um largo poço. Contemplei sua beleza no rosto dos apaixonados, vi sua mão brilhante do sol acenando para mim. O que temos aqui não é um louco ou um curandeiro das florestas da Nova Guiné, mas sim um homem cuja poesia está repleta de antologia. Ele figura entre os poetas deste mundo que saem à procura de Deus, e o primeiro lugar onde ele vai procurá-lo é em um túmulo, mas não o encontra. Depois procura em altares quebrados, mas também não o encontra ali. Então, no caminho de volta, ele ouve pássaros cantando e diz que é Deus. Vê um homem apaixonado andando de mãos dadas com a sua namorada e diz que é Deus. Em seguida, contempla uma rosa balançando ao vento e diz que é Deus. Por fim, volta para casa e escreve um poema. Agora quero saber, como ele chegou a esse ponto? Como esse homem conseguiu, em um mundo cheio de Bíblias, onde o Evangelho é amplamente pregado, escrever que saiu à procura do Altíssimo em altares e tumbas, em lugares escuros, empoeirados, e ainda assim não o encontrou? Como pôde ter visto o Senhor no caminho de volta e tê-lo ouvido no canto de uma cotovia, em uma rosa ou no rosto de jovens apaixonados? Então ele olhou para cima e vejam só, o Criador acenou para ele lá do sol. Eu mesmo nunca vi ninguém acenando do sol, nem conheço ninguém, além de Edwin Markham, que tenha escrito sobre isso. Esse tipo de coisa, ao que parece, precisa ser exposto. Temos de dizer ao mundo que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem de ser dessa forma. Não podemos adorá-lo em espírito apenas,
pois o Espírito sem a verdade dentro de nós é impotente. Essa adoração também não tem como ser em verdade somente, pois isso seria uma teologia sem fogo. Portanto, nossa adoração precisa ser no Espírito e na verdade de Deus. Quando um homem que crê na verdade de Deus e se submete a ela, é cheio do seu Espírito. Até o menor e mais ardente de seus sussurros torna-se sua adoração. Então podemos dizer que adoraremos o Senhor de todas as formas se formos cheios do Espírito e nos rendermos à verdade. No entanto, quando não nos rendemos totalmente à verdade, ou não somos cheios do Espírito, não há nenhuma adoração em nós. O Senhor não pode receber em seu coração santo qualquer tipo de adoração. Jesus declarou que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, determinando assim, para sempre, a maneira como devemos adorar a Deus. O Altíssimo criou a chama e nos fez entender, por meio do raciocínio lógico, que somente Ele pode exigir a adoração do homem. Entretanto, em vez de adorar a Deus, os homens adoram conforme a própria vontade. Jamais se esqueça de que só há uma maneira de adorar o Senhor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se aceitarmos gentilmente e de bom grado a ideia de que Deus recebe a adoração de qualquer um ou em qualquer lugar, na verdade prejudicaremos e poremos em perigo o futuro de homens e mulheres, permitindo que continuem vivendo desse modo. Tudo o que não é compatível com a natureza santa do Altíssimo só causa dano à alma humana e, no fim, leva à condenação eterna. Quero fazer o mesmo que fez Isaac Watts, enólogo do século XVII, quando procurava encaixar algum salmo em suas composições. Ele simplesmente não conseguia usar um salmo que não tivesse referência sobre Jesus. Dessa forma, sempre compunha uma estrofe sobre Jesus antes do término da música. Há uma situação na qual é preciso fazer uma escolha. Ou o adorador se submete à verdade de Deus, ou não poderá adorá-lo. Talvez alguém escreva poemas e eleve seu pensamento quando vê o pôr do sol, ou ouça filhotes de cotovia cantarem, só que eles não cantam. Pode fazer tudo o que imaginar, mas não conseguirá adorar o Senhor se não tiver fé. Para fazer isso, terá de se render à verdade revelada do Pai e confessar quem é o Altíssimo e o que ele realmente diz ser. Além disso, é necessário declarar quem é Cristo e o que ele afirma ser. O adorador precisa rejeitar a verdade sobre si mesmo e admitir que é um pecador tão perverso como o Senhor diz que ele é. Então ele terá de reconhecer a verdade da expiação, o sangue de Jesus que purifica e liberta do pecado. Por fim, terá de seguir pelo caminho de Deus e ser renovado conforme a imagem daquele que o criou. Somente o homem redimido pode adorar a Deus de uma forma aceitável e reconhecer a verdade como o Pai a revela em sua palavra. Aqueles que oram em suas igrejas em nome de tudo o que é bom e do Pai de todos, não têm ideia do que significa a verdadeira adoração, aceitável aos olhos do Altíssimo. Por isso, vivem tropeçando nas trevas espirituais. Prefiro dar um passeio no parque e caminhar com meu Novo Testamento, pois desse modo posso ter um encontro com meu Deus, não o Deus que está em uma rosa, mas aquele que está em um alto e sublime trono e tem assentado ao seu lado aquele cujo nome é Jesus, o qual possui todo o poder nos céus e na terra.
Posso ainda ter comunhão com Deus andando na rua, em vez de adorá-lo no altar de Baal. O homem tem de ser renovado e cheio do Espírito da verdade. Do contrário, jamais será um genuíno adorador. Quão grande é Deus e compreensível a obra de Cristo! Quando rejeitamos o Espírito Santo, perdemos a visão e andamos em trevas, cegos e perdidos. Não há razão para sermos culpados por isso nestes dias, onde há tantas Bíblias à disposição e plenitude da verdade. Bernard de Clairvaux, em um dos famosos hinos, expressa o que há no coração de todos os que de fato buscam a verdade. Então eu vou ler a poesia. Jesus, tu és a alegria dos corações que amam, tu és fonte de vida dos homens à luz. Dos melhores sorrisos que da terra emanam, buscamos a plenitude que só de ti se produz. Tua verdade imutável sempre permanecerá. Tu salvaste os que clamam a ti em verdade, e teu amor dos que te buscam eternamente será dos que encontram a ti em toda a tua herdade. Provamos de ti, ó pão vivo, e do Senhor mais ansiamos nos alimentar. Nós bebemos de ti, fonte dos remidos, para a sede de nossa alma saciar. Nosso espírito inquieto a ti deseja, onde lançamos toda a nossa sorte. Para ver teu gracioso sorriso nosso ser almeja, abençoada nossa fé que tem em ti nosso forte. Ó Jesus, sê sempre com cada um de nós e torna nossos momentos brilhantes e de paz sem par. Dissipa a escuridão do pecado atroz e sobre o mundo faz tua santa luz brilhar. Vamos orar? Ó Deus, quão maravilhosa é a obra do teu Filho! Ela enche todo o universo de espanto, temor e admiração. Meu coração está impressionado com a intensidade da obra que operaste em mim. A ti procuro, mas só te encontro quando te busco de toda a minha alma e de todo o meu coração. Fico tão maravilhado contigo que isso exaure minhas expressões de louvor e adoração. Tua presença me conforta dia e noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Falei que é bonito? A leitura desse livro, eu estou encantada, realmente. E assim, né? Eu peço desculpa a vocês, porque o vídeo ele é realmente bem artesanal. Eu tenho que competir com as motos e os carros passando na rua, né? Vez por outra tem um cachorrinho latindo, mas eu espero que Deus abençoe cada um de nós que está recebendo essa palavra, porque eu não acredito assim em coincidências. Eu creio que o Espírito Santo ele tem algo para cada uma de nós. E se o Espírito Santo me fez sentir no coração essa vontade de ler esse livro para vocês e compartilhar com vocês, é sinal de que, além do meu aprendizado, alguém está precisando também escutar isso aqui, né? Muitas vezes, gente, por exemplo, nós estamos fazendo jejum de 21 dias, é um jejum difícil, né? Que a gente não pode estar tomando o nosso café, a gente não pode tomar leite, não pode comer carne, não pode comer arroz. As refeições elas estão realmente bem restritas, né? Eu acredito que não só eu, mas a maioria das pessoas não tem essa facilidade toda para estar comendo só produto tipo vegano, né? E a gente precisa, além de estar nesse jejum de comida, né? A gente também precisa estar conhecendo, se alimentando da palavra de Deus.
a gente também precisa estar buscando, porque a gente precisa ter uma maior intimidade com Deus. E eu vou dizer assim, que com esse jejum e com essa leitura, graças a Deus com essa leitura, o inimigo das nossas almas ele tem se levantado, mas ao invés de eu jogar a minha ansiedade na comida, né, num doce, em alguma coisa, eu hoje estou jogando a minha ansiedade em Deus. E é isso que esse jejum está me trazendo. Eu não sei o que está trazendo para vocês, né? Mas eu espero que vocês estejam realmente aprendendo alguma coisa com esse jejum. E aprendendo a adorar a Deus do jeito que Jesus nos ensina, né? Adorar em espírito e em verdade. Então que Deus possa abençoar o nosso dia, abençoar a família de cada uma que está assistindo, que Deus abençoe quem puder compartilhar o vídeo, tá? Quem puder se inscrever no canal, quem puder deixar uma mensagem, porque isso ajuda a subir na relevância dos vídeos, tá? E que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Jesus está voltando e eu quero ser arrebatada junto com a igreja e ver vocês lá no arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, 1 hora.